Nós temos aí situação de emergência em Patos de Minas, gente. Casas, ruas e avenidas aí, olha, a gente teve inundação, alagamento, né? Porque a gente teve um aumento do nível dos rios e a chuva, como eu disse no começo do Manhã Total, ela deve continuar durante a semana. A Débora Pérez vem conosco agora, trazendo essas informações, preocupação para os nossos amigos lá de Patos de Minas, né, Débora? Bom dia, seja bem-vinda ao Manhã Total. Oi, Mônica, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Manhã Total. Extremamente a situação preocupante, viu? Principalmente para a população patense que acordou nessa segunda-feira tentando lidar com os problemas que foram causados por conta da cheia do Rio Paranaíba e de também alguns córregos ali que cortam a região. Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fazendo aquele trabalho de entender ao lado da população, contabilizar os prejuízos e traçar também metodologias para resolver, pelo menos nesse primeiro momento, a situação dessas pessoas. A gente já havia falando sobre esse perigo, sobre esse risco. Infelizmente, nesse último fim de semana choveu muito, o rio acabou subindo e por conta disso, então, inundou algumas casas. A gente está falando de residências e principalmente de dois bairros que foram afetados. O primeiro é o bairro Vila Rosa e o segundo é o Jardim Paulistano. Esses, então, foram os dois bairros mais afetados por conta dessa inundação da água causada pelo rio Paranaíba. No entanto, a Prefeitura decretou, então, na tarde de ontem, uma situação de emergência em Patos de Minas. Esse decreto ele veio depois que o córrego do Monjolo transbordou. Várias casas foram inundadas, várias avenidas também lidam com esse problema, cruzamentos que estão ali muito dificultados passar por conta, então, dessa presença da chuva. O município informou ainda que vai auxiliar também na evacuação das pessoas que estão precisando sair dessas residências e uma força-tarefa também que conta com a ajuda da Defesa Civil. O alerta ele continua porque a chuva não parou e não vai parar ao longo dessa semana. Então a gente já está lidando com uma situação muito complicada e segundo ainda a previsão para essa próxima semana é de mais chuva, o que alerta ainda mais a Defesa Civil da população da cidade de Patos de Minas. Então a gente segue acompanhando de perto toda essa realidade e lembrando a todos os patenses desse perigo, alertando eles sobre essas fortes chuvas que podem invadir novamente o município. Mônica? Muito obrigada, Débora Pérez. Então, trazendo a situação de Patos de Minas, a gente segue acompanhando e eu reforço para vocês, olha só, o estado de Minas Gerais está aí com essa situação, é muita chuva, uma chuva constante e em algumas localidades, em alguns municípios, a gente tem uma situação de emergência, uma situação um pouco pior, tá? Você acompanha tudo aqui na nossa programação.